Ultimamente a gente tem ouvido falar muito na palavra fascismo. A gente tem visto muitas ações que são antidemocráticas e a gente tem ouvido falar também muito em antifascismo. Mas o que é fascismo? Por que isso é tão emblemático e por que essa ideologia marca a história de todo um povo até hoje? É isso que nós vamos discutir nesse vídeo de hoje, aqui no Corre que Aqui tem História. Pessoal, o fascismo é uma ideologia política que foi implementada pela primeira vez na história da humanidade em um país que se chama Itália, certo? A palavra fascismo vem de fatis ou fatio e significa feixe, um conjunto de varetas, na verdade, né? O símbolo do fascismo é esse que vocês estão vendo aqui, e ele foi utilizado pela primeira vez por um senhor que se chamava Benito Mussolini, certo? Ele foi também chamado de Duce, né? E ele não pode ser entendido como o mesmo que totalitarismo. Fascismo é uma coisa, totalitarismo é outra, ou seja, não são sinônimos. Ele ocorreu primeiro na Itália e depois ele aconteceu também na Alemanha. Por isso que se fala muito em fascismo e nazismo, ou também chamam muito o nazismo de nazifascismo. O termo também remonta à Roma antiga, né? Vem de fatio litório, que era, na verdade, esse litório era um guarda-costas dos magistrados na Roma antiga. E esse guarda-costas carregava esse feixe com essas pontas de lança, né? Que representava, na verdade, uma força coletiva, ou seja, que representava o poder que aquele indivíduo, né, que o magistrado, que o senhor das leis, da jurisdição na Roma antiga representava. Por isso que o Fatis vem ser depois, né, o partido político do Benito Mussolini, que foi o líder do fascismo na Itália. Outra coisa que a gente não pode deixar de explicar sempre é que fascismo foi a política implementada na Itália e nazismo foi a política implementada na Alemanha. Ou seja, no nazismo a gente tem os modelos do fascismo que são aplicados dentro do governo de Adolf Hitler lá na Alemanha. Mas ele surgiu primeiro na Itália, tá? E outra coisa que nós temos que lembrar é que totalitarismo é uma coisa e fascismo é outra. Os dois termos não são sinônimos, né? Que um Estado totalitarista é configurado como um Estado extremista, normalmente um Estado de extrema direita, né? Mas a gente não pode dizer que totalitarismo é o mesmo que fascismo ou que nazismo, né? Porque o totalitarismo também pode ser empregado por um governo de esquerda, né? Ou seja, o totalitarismo, independente da ideologia política, ele pode ser utilizado pelas duas frentes. Só que a gente espera que ele não seja utilizado mais. Benito Mussolini inicia sua carreira política dentro de um grupo socialista. Mas, quando a Itália entra na Primeira Guerra Mundial, ele se posiciona a favor da participação do país na guerra. E isso configura o seu distanciamento da ideologia socialista, que é algo muito comum dentro de um Estado fascista, certo? Uma das principais características do fascismo é que ele nasce em oposição aos ideais liberais democráticos e também aos ideais socialistas, comunistas, tudo que vem da ideia do bem comum de Estado. Ou seja, por esse motivo, Benito Mussolini se afasta desse grupo político socialista. Uma vez que o Estado se torna fascista, que a Itália passou a ter uma política fascista,
ela passou a ser um Estado autoritário e sua política passa a ser visivelmente hierárquica, que é um dos grandes fatores do fascismo, né? Que é a questão do corporativismo. É como se você imaginasse o sistema político como um corpo, né? Onde a cabeça tem grande importância, mas os membros desse corpo estão muito distantes dessa cabeça. Ou seja, o que importa dentro de um Estado fascista? A opinião do seu líder supremo. E com certeza ele também vai se aproximar das elites locais, né? Tanto que quem vai apoiar muito o governo de Benito Mussolini vão ser os grandes donos de terra da sociedade italiana, porque eles vão ver dentro daquele governo, né, autoritário, antidemocrático, uma oportunidade de refazer os seus negócios se destacarem, certo? O fascismo e sua ideologia não vão ficar especificamente ligados apenas à Itália e à sua expressividade na Alemanha no governo de Adolf Hitler. Houveram outros países que também se aproximaram desse tipo de ideologia, como vocês podem ver. O governo de Salazar em Portugal, o governo de Franco na Espanha, o governo de Ustaša na Croácia. Ou seja, foram líderes que se aproximaram dessa ideologia fascista para fazer com que suas nações tivessem um governo ligado a ideias que não aproximava as massas, que não aproximava o povo do poder. Por isso que essa questão corporativista é tão criticada dentro de regimes extremistas, porque você afasta o povo do pensamento político, ou seja, o povo não exerce a democracia dentro desse tipo de Estado. As principais características do fascismo estão ligadas diretamente também às suas ações e consequências dentro de um Estado. Dentro de um Estado fascista, nós temos o unipartidarismo, ou seja, apenas o partido fascista tinha direito de interferir dentro da organização e da discussão política do Estado. Outra característica era o culto ao líder desse Estado. Olhava-se para Benito Mussolini como se ele fosse o único indivíduo dentro da Itália capaz de guiar a nação italiana para o seu desenvolvimento máximo, para o seu desenvolvimento pleno. Outra questão, como já foi levantado, né? Eles vão desprezar qualquer tipo de pensamento liberal democrático, ou seja, qualquer tipo de manifestação que tivesse caráter democrática ou pensamento liberal, né, seria fortemente combatida por esse tipo de Estado. Eles vão desprezar os valores coletivistas, né? Ou seja, toda ideologia que tivesse cunho socialista, comunista, anarquista seria visto com muito desprezo por esse tipo de governo. E eles tinham um forte desejo da expansão imperialista, né? E o que eu estou chamando de imperialista? São as nações superpotentes daquele período. Eles vão entender que para que eles chegassem no pleno desenvolvimento econômico de seus estados, eles deveriam implementar aquele tipo de governo fascista para que a nação chegasse a esse desenvolvimentismo. Eles vão praticar também um tipo de prática que a gente vai ver como uma forma de vitimização. Ou seja, todos aqueles indivíduos que levantassem uma crítica a sua forma de governo, a sua forma de desenvolvimento político, econômico, eles vão ver aquilo como uma forma de atingi-los como pessoa, né, que eles estavam criticando, na verdade, não o governo, mas sim ao indivíduo, aquele que estava no poder, e que aquela pessoa deveria ser silenciada, ou que aquele grupo, né, que aquela minoria deveria ser silenciada. Os fascistas também levam muito em consideração o seu tradicionalismo, né, os seus valores tradicionais.
dizendo que as visões modernistas de política não gerariam desenvolvimento ao país, que a sua visão de política seria aquela que somente ela conseguiria gerar o desenvolvimento nacional. E por isso que muitos partidos e muitos grupos de visão positivista, progressista de Estado e que criticavam o fascismo também foram perseguidos. E com isso eles vão exaltar os valores tradicionais. Você já deve ter ouvido muitas vezes que, mas no tempo do governo do fulano de tal não tinha tanta roubalheira, porque no ano X eu podia sentar na porta da minha casa que eu não precisava me preocupar com assalto, com roubo, com assassinato. Ou seja, dentro do fascismo eles vão se apropriar desse discurso, né, dos valores tradicionalistas, né, para poder autoafirmar o seu governo. Só que com isso a gente vai excluir vários grupos sociais, né? E é exatamente isso que vai acontecer em todas as nações que vão aplicar esse tipo de política dentro de seus estados. Todos os grupos que são ditos como minorias sociais vão ser reprimidos dentro desses locais, né? Quando a gente se refere ao fascismo, a gente sabe que tanto na Itália quanto na Alemanha houve uma forte repressão em relação ao povo judeu, que nós vamos ver, né, mais à frente aí a questão do Holocausto. A gente vai ter então a mobilização das massas, né? Porque se eu tenho o apoio do povo, da população, eu vou conseguir me manter no governo por mais tempo. E convencer a população mais pobre, menos letrada, sobretudo, era um objetivo muito grandioso desse tipo de governo. Porque eram eles que endeusavam especificamente esse tipo de líder, né? Que olhavam para esse líder que era um líder austero, que era um líder forte, né? E que se impunha em relação aos grupos de oposição e viam aquilo como algo positivo. E por fim, o controle total do Estado fascista sobre os assuntos relacionados à economia, à política, à cultura, né? É muito comum, trazendo para o discurso educacional, por exemplo, houve um revisionismo didático, ou seja, os livros que as pessoas utilizavam nas escolas, nas universidades, nas bibliotecas públicas, passaram por uma revisão editorial e nem todos eles podiam ser mais lidos, né? Então, autores como Karl Marx, Friedrich Engels e todos os líderes, né? Max Weber, todos os líderes que estão ligados a uma política mais progressista ou diferente daquilo que era defendido pelo fascismo serão combatidos e não poderão ser utilizados. Então, quando Mussolini sobe ao poder, ele vai alinhar o seu discurso àquilo que era chamado de nacionalismo italiano, ou seja, uma exaltação exagerada da pátria, né? Um tipo de nacionalismo que, se ele precisasse passar por cima de outras nações para fazer a sua política funcionar, isso seria feito. Ou seja, esse tipo de nacionalismo não é o ufanismo que você estuda lá em literatura, tá? Entre 1919 e 1920, houve o fortalecimento político de movimentos de orientação socialista, o que levou classes conservadoras da Itália a se alinharem ao fascismo de Mussolini. Ou seja, como o socialismo começou a crescer dentro da Itália, as grandes massas começam a ver aquilo com maus olhos, porque foi essa propaganda construída dentro desse período, e eles vão se aliar ao governo e à ideologia empregada por Benito Mussolini. O fascismo, então, vai ganhar muita força, né, da população rural, como eu já disse anteriormente, porque também foi uma forma desses indivíduos se recolocarem na sociedade, de serem enxergados mais uma vez e também de fazer a sua economia local crescer. Então surge o Partido Nacional Fascista, né?
E algo que vai ser muito característico desse partido e desse tipo de governo é o uso da violência, né? Todos aqueles que se manifestavam contra a ideologia fascista eram reprimidos, eram perseguidos, passaram a ser vistos como subversivos e por esse motivo vão ser presos, vão ser levados para locais de difícil acesso, né? E que a gente vai ver mais à frente na nossa aula de Segunda Guerra Mundial o que aconteceu com esses indivíduos vistos como inimigos da pátria. Porque não foi apenas a população judia que foi perseguida. Ela sim foi a mais perseguida, isso é indiscutível. Mas houveram outros grupos, né, inclusive minorias políticas, que serão perseguidas também. Mussolini chega ao poder em 1922 após a Marcha sobre Roma. Essa marcha teve como objetivo pressionar o rei, né, que era Vítor Manuel III, a retirar o primeiro-ministro italiano da época e colocar Benito Mussolini no poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Muitos fascistas, então, vão contar com apoio governamental para chegar à capital italiana, ou seja, esse grupo político, né, ele vai começar a ter grande força dentro da Itália a partir do momento que Benito Mussolini chega ao poder. Os monarquistas e conservadores da direita vão comemorar a chegada de Mussolini, porque aquela ideologia, como nós já podemos perceber, ela beneficia a elite, né? E os liberais aceitam a situação. Porém, os socialistas vão se opor, né? Mas não tiveram forças para lutar contra aquele governo pelo fato de que o militarismo local, o militarismo italiano, aderiu à proposta fascista. E com o tempo, Mussolini vai conseguir controlar todo o Estado italiano, que, como a gente pode perceber, houve ali uma concentração desse poder. E a influência do pensamento fascista vai fazer com que o poder executivo começasse a ficar centralizado, como você já pode imaginar aí. Benito Mussolini governava sozinho, chegou um momento que ele detinha muito poder. E houve então esse crescimento ao culto da personalidade de Mussolini, né? Que vai trazer uma das principais características do fascismo italiano, né? Dessa exaltação ao líder. Quando eu uso a palavra culto, não é no sentido de adoração, mas no sentido de entender Mussolini como se ele fosse uma espécie de arrebatador da sociedade italiana, o indivíduo que fosse acabar com todos os problemas que existiam dentro daquele estado. E agora a gente vai falar um pouquinho do nazismo, né? Como a gente pode perceber, o fascismo, ele cresceu, ele ganhou força e ele fez com que Benito Mussolini se destacasse na Itália. Em outros lugares, né, a gente vai ver alguns líderes também se destacarem por esse discurso extremista. E isso nos leva à Alemanha. Você deve se lembrar que a Alemanha saiu destruída da Primeira Guerra Mundial e endividada. Isso fez com que Adolf Hitler se destacasse. Ele foi um dos generais do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Ele foi preso por um período e nessa época que ele ficou preso, depois da Primeira Guerra, ele escreve um livro que se chama Minha Luta. E nesse livro ele vai descrever os elementos do nazifascismo, ou seja, os elementos que vão caracterizar o fascismo na Alemanha. E com isso vai ser formado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mas não se confundam, esse socialismo aqui não é o socialismo de esquerda, que já foi dito aí um tempo atrás, né, que o partido nazista, que o nazi é um movimento de esquerda, mas não se engane, ele é um movimento de origem fascista, e se é fascista, ele não tem proximidade sequer do pensamento da esquerda, né?
Ele passou a ser liderado por Hitler a partir de 1921 e depois de tentar tomar o poder, né, ele é preso. Quando ele foi solto, ele alcança o poder dentro da Alemanha a partir de 1933. Mais uma vez a gente observa aí características comuns, né, ao fascismo italiano. O culto ao líder, o antibolchevismo. O que é isso? Se você se lembra da Revolução Russa, existia o Partido Bolchevique, que era o partido mais exaltado dentro do movimento conhecido como Revolução Russa. Ou seja, o antibolchevismo é o mesmo que dizer que dentro da Alemanha também não se aproximava do pensamento político socialista, anarquista, comunista. Todo e qualquer tipo de pensamento de esquerda seria combatido pelo nazismo. Mais uma vez provando que nazismo e pensamento de esquerda não tem nada a ver. O antissemitismo. Hitler detestava os judeus. A concepção de Hitler, o povo judeu roubava o lugar do povo alemão. Pelo fato de muitas comunidades, né, de grupos judaicos terem prosperado na região da Alemanha, da Polônia, né, dos países que estavam ali em torno da Alemanha, ele culpava o povo judeu da pobreza do povo alemão. E por esse motivo, não só por esse motivo, mas um dos fortes motivos que fez Hitler perseguir o povo judeu era essa questão que a gente viu agora mesmo nas características do fascismo, né? Do vitimismo, né? O meu povo tá morrendo de fome porque esse povo prosperou no meu lugar. Então ele que deve ser perseguido, ele que deve sofrer por isso, né? Hitler defendeu uma ideia de supremacia racial, aquilo que ele chama da formação da raça ariana, ou seja, de um povo puro, de um povo puramente alemão. E todo indivíduo ou grupo ou classe social que não se enquadrasse naquele perfil de sociedade ariana seria também perseguido pelo grupo nazista. E, mais uma vez, o antiliberalismo. Todo tipo de pensamento liberal democrático que fosse percebido ou que levantasse críticas ao governo de Hitler também seria perseguido pelo partido nazista. Só que a gente chega ao século XXI e nós percebemos que ainda hoje existem grupos, inclusive no Brasil, né? Nas minhas pesquisas eu encontrei dados falando que existem grupos neonazistas na região sul e sudeste brasileira. Existem ainda focos do neonazismo no Brasil. E no que eles vão se basear? O que eles ainda utilizam como elementos para poder defender esse tipo de ideologia? O primeiro é o chauvinismo. É quando você defende tanto a sua pátria que você é capaz de passar por cima de etnias, de culturas, de ideologias, mesmo que você tenha que pegar em armas para defender essa ideia nacionalista exagerada aí. Muito parecido com aquilo que eu disse para vocês lá que aconteceu na Itália. Eles vão desprezar a democracia liberal, porque em uma democracia liberal toda a população tem voz, tem participação. E isso é mal visto pelos neonazistas, pelo fato de que quando toda a população tem voz e tem vez, não há como a gente fazer com que um discurso prevaleça de um modo mais forte, né? Ou seja, a ação autoritária e doutrinadora, ela não prevalece dentro de um regime liberal democrático. E eles também vão defender medidas antipovo, né? A ideia de perseguição, daquela coisa da teoria da conspiração, que eu sempre tenho um inimigo e esse inimigo está sempre tentando me derrotar, ou então eu tenho sempre que fazer com que esse inimigo caia, né? São pensamentos que nos fazem realmente refletir se essas pessoas
estão usando bem as suas faculdades mentais, porque não há como a gente pensar em um Estado democrático no século XXI que se defenda esse tipo de pensamento. E todo esse discurso, toda essa análise, né, da formação do fascismo e do nazismo nos faz chegar a mais um questionamento. O que é o antifascismo? O antifascismo é todo tipo de produção filosófica, teórica, política e ativista contra o fascismo, né? Então, quando eu falo em ativismo, não é para ir para a rua, pegar em armas para defender a ideia, mas sim de propor diálogos, de propor momentos de reflexão, para que acontecimentos como esse, que ocorreram na primeira metade do século XX, não voltem mais a atormentar a nossa vida. E a mensagem final que eu deixo para esse vídeo é que todo povo que não aprende com a sua história tende a repetir os erros que já ocorreram no passado. Então, entender o fascismo, entender o nazismo é fazer com que eles não ocorram novamente. Curta, compartilha, tamo junto, corre que aqui tem história.